Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Perícia Federal. Aqui você já sabe, ciência e justiça estão sempre em evidência. É isso mesmo, Dani. Nesta edição, nós vamos falar sobre a perícia em agrotóxicos. Como é a atuação da Perícia Criminal Federal e também das perícias estaduais nesta questão. E para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui o perito criminal federal, César Silvino. Tudo bem, César? Tudo bem, Seja bem-vindo. obrigado. Obrigado. Eu peço que você se apresente aí também conte um pouco da sua trajetória como perito criminal federal. Bom, aqui na PF eu estou há 20 anos trabalhando em perícias que vão desde local de crime, e aí a gente se insere muito em bombas de explosivo, em poluição, em laboratórios clandestinos, né? Antes da polícia eu trabalhei no Ministério da Agricultura, nos setores de laboratório, qualidade, né? E antes disso eu era professor. Muito bem. E conta pra gente, César, o que a perícia criminal federal pode contribuir na análise dessa questão de agrotóxicos? Como funciona? O tema agrotóxico, ele é muito complexo, porque ele envolve vários profissionais, né? Desde o agrônomo, o biólogo, o veterinário, até o veterinário, né? Que não deixa de ser um defensivo químico, né? Que pode ser usado aí também a, na esfera animal e na esfera vegetal, né? Então a gente tem que enxergar a molécula nesse contexto todo, né? E na problemática da perícia, que envolve a busca sempre de solucionar um crime, e para solucionar um crime você tem que pensar em duas coisas, né? A materialização do crime, do delito, né? E aí vale muito aqueles verbos que tipificam os crimes, né? E a autoria, né? E no tema agrotóxicos especificamente, a gente tem dois grandes frentes de trabalho. Um é o produto em si, que o Brasil é uma potência agrícola e a gente chegou a isso e é impossível dissociar o Brasil do agrotóxico. A gente só chegou aqui porque a gente tem o agrotóxico, né? A gente é o maior consumidor. Mas a gente não produz. Isso é um ponto muito importante. A gente não produz, a gente é o maior consumidor de produtos que vêm de fora. Isso tem uma consequência, óbvio, né? Ou seja, o produto que a gente compra não está adequado, né? À realidade nacional. Essa é uma vertente. O E é um produto, desafio até para a perícia também isso. com certeza, para pesquisa científica, né? É um desafio de políticas governamentais e para perícia, porque a gente tem que rastrear se o produto é do Brasil ou não. Isso é um problema pericial, de natureza forense, que a academia tem ajudado muito. Mas esse é um filão voltado para o contrabando, para a entrada de produtos ilegais. O outro é a poluição relacionada ao uso de agrotóxicos, né? E aí a água que a gente consome, o alimento que a gente consome, né? Vários órgãos se debruçam para garantir para nós que o produto que a gente consome e que a gente come de forma geral seja livre ou pelo menos tenha níveis aceitáveis disso, né? E quando isso não acontece, a gente tem um problema de poluição que acaba aparecendo na perícia. E aí, materialidade e autoria também se aplica a esse tema, né? Mas a gente tem uma legislação específica que trata disso aí? Sim, nós temos a lei dos agrotóxicos, né? Que é de 2023, que está agora na etapa de regulamentação, né? Nós temos também a lei de crimes ambientais, né? Que fala sobre isso. Nós temos as CONAMAs e a principal, no meu ponto de vista, é a portaria do Ministério da Saúde da potabilidade. Todas elas, né? Elas formam a base de atuação do perito criminal na busca da materialidade, principalmente, né? E não deixa de refletir na autoria, né? E a gente fez o seminário para discutir isso. Ô César, você falou, a perícia por si só ela é multidisciplinar, mas essa área específica dos agrotóxicos é ainda mais, né? Envolve várias áreas. Eu queria que você tentasse explicar para a gente esse trabalho, desde a análise contábil até a análise química. Como é que seria esse trabalho, essa análise, essa perícia de uma forma completa, vamos É como dizer seria assim? até uma amostra, né? Chega uma amostra como para vocês ali para fazer essa análise? Né, essa é uma excelente pergunta que ela me permite falar da cadeia quase toda, né?
Primeiro, eu vou resumir assim: o mais importante de tudo é a nossa segurança, enquanto consumidores, né? Seja o consumidor, o produtor agrícola que compra um produto para aplicar na sua lavoura, né? Seja nós que estamos bebendo um copo com água, comendo morango, né? E tudo isso sofre diretamente a influência da questão dos agrotóxicos, né? Então a gente vai, vamos primeira fase da coisa, né? O delineamento de uma molécula para ser usada aqui no Brasil, né? Então, como você frisou no início, a gente consome produtos que foram elaborados para uma outra realidade. Isso foi destacado no seminário que aconteceu aqui no Interforenses, né, por diversos palestrantes, que a gente precisa, nessa primeira etapa, se apropriar da tecnologia e do saber para criar moléculas, substâncias para a nossa realidade. A gente é um país tropical, que tem vários climas, vários tipos de terrenos. A gente consegue fazer várias colheitas no ano, né? A gente tem aí, em média, 3 safras ocorrendo no Brasil, né? Safra, safrinha, né? E algumas que fogem até ao meu conhecimento, e isso implica numa realidade muito particular nossa. Então, é o primeiro ponto, no início, no desenvolvimento, que tem a ver com os empresários terem políticas fortes, os políticos tentarem estabelecer linhas de trazer essa tecnologia para nós. Aí depois vem a produção. A produção e as grandes indústrias do Brasil aqui estavam presentes através da sua associação no evento também e mostraram o compromisso que elas têm em manter a qualidade na linha de produção, né? E existe na linha de produção um compromisso que é importantíssimo para garantir a nossa segurança e evitar que pedidos de perícia de poluição, porque eu não quero que a perícia de poluição aumente, eu quero que ela diminua. Sim. Quanto menos pedidos de perícia, mais seguro é o nosso alimento. Isso é bom para todo mundo, né? Então, quando o produtor rural ele aplica, as embalagens que sobram viram um transtorno, porque elas estão contaminadas, né? E a gente tem muito pedido de perícia de depósitos ilegais dessas embalagens. Muitas das vezes, e aqui no Paraná a gente tem exemplos diários disso, né? Sendo abandonadas à beira de mananciais, à beira de riachos, né? Então uma chuva vem e carrega aquilo para o lençol freático, que vai acabar, aqui tomando o exemplo local de Curitiba, né? Vai acabar onerando o tratamento de água lá na Sanepar, né? Que tem que gastar mais dinheiro ainda para tratar aquela água, o que reflete na nossa tarifa de água. Então vê como é que o assunto é. Sim. É uma Então, cadeia mesmo. é uma cadeia. E continuando, no ponto que a gente está, né? Na produção. As empresas, elas têm o compromisso do que a legislação chama de logística reversa, que elas são incumbidas de pegar essas embalagens e voltar para fora, né? Então, quando a polícia vai e apreende, todas as polícias, né? Mas dando destaque nosso aqui, a Polícia Federal apreende 50 toneladas de agrotóxicos irregulares, e depois, o que eu faço com isso? Exato. Pensa, o meu depósito sendo entulhado aí, 100 toneladas por ano. Então, a iniciativa privada que trabalha com a cadeia produtiva, ela é responsável pela logística reversa, né? Que pega esse material e dá destinação. Acho que eu dei uma boa visão, né? Tudo bem. Sem dúvida, um especialista falaria mais, mas acho que Imagina. Não, mas você falou também um ponto importante, né? Que apesar dos peritos criminais federais serem servidores públicos, é a questão também de não demonizar a iniciativa privada, porque ela também é importante, até mesmo nessa cadeia, como você falou, né, para dar destino a esse agrotóxico que, infelizmente, o serviço público não consegue também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa cooperação e dessa parceria com outros entes, inclusive privados, para que isso não aconteça. Como você falou, quanto menos perícia de agrotóxico tiver, Melhor para todo né, para mundo. todo mundo. perfeito. E essa pergunta sua e o compromisso com a cadeia de produtores, né, dessas substâncias, ele é imprescindível para o sucesso. E como você falou, é ingenuidade nossa pensar que a gente um dia vai
vamos zerar o uso de agrotóxico, né? E a gente tem proposta recente, que é o PRONARA, né? O Programa de Redução de Uso de Agrotóxicos, né? Que tem essa bandeira. Mas é óbvio que o legislador não estava com essa ingenuidade. Isso deve ser um compromisso. E no seminário, os próprios produtores, né, estão conscientes disso, né? E a busca para desenvolver uma tecnologia própria, o uso do manejo das bacias, o uso alternativo de outros meios de controles de praga, isso é uma preocupação da indústria. E assim, todo mundo é consumidor final, né? Então a indústria está consciente disso. Nenhuma indústria quer matar o seu cliente. E- Então, essa parceria com a iniciativa privada, ela deve ser comentada pelas políticas públicas. E nesse seminário que a gente realizou, a gente teve a oportunidade de ouvir e ver um fiscal que estava na ponta ali, olha, eu estou aqui com as toneladas que eu aprendi, e estava lá o representante da Receita Federal, que tinha um depósito que podia armazenar aquilo durante um certo tempo, porque onde ela foi apreendida não tinha estrutura, então já foi combinado ali o trajeto, porque o caminhão da Receita passaria por ali, né? E já estava ali no seminário também o representante da cadeia da logística reversa. Então, esse seminário, esse foi um dos pontos altos para mim, ver aquilo acontecendo ali, só pelo fato de colocar numa sala todas as partes que a gente conseguiu mentalizar, né, envolvidas no assunto. Você falou algumas vezes do seminário que vocês fizeram, e assim, o que que vocês levam de próximos passos, né? Vocês tiveram essa conversa, esse alinhamento, muitos órgãos envolvidos, entidades privadas, e quais são os próximos passos os resultados desse encontro? Perfeito. Olha, o seminário, ele reuniu representantes foram 22 órgãos ao todos, de todas as etapas, incluindo a Associação dos Trabalhadores, incluindo foi convidado os produtores também, e incluindo as indústrias, né, que trabalham com agrotóxicos. Todos eles foram convidados a colocar a sua visão, os seus problemas e as suas soluções. E assim, durante o seminário, nós fomos estruturando ali um documento que a gente batizou de protocolo de intenções, carta de intenções, né, onde as melhores sugestões consensuais ali na medida do possível foram sendo colocadas. E o Ministério Público, que foi a origem da ideia, né, ele tem agora a atribuição, que já assumiu, né, o Ministério Público do Paraná, de pegar esse documento e encaminhá-lo a título sugestivo, né, para as várias autoridades e formadores de políticas e formadores de opinião, né, para que possam trabalhar, cada um na sua esfera, né, para a melhoria do sistema, né? Ô César, como é a casuística dessas perícias em agrotóxicos na Polícia Federal especificamente? Muito tempo que essa área existe? Como é que tem sido essa atuação? Como é essa casuística? Sim. A problemática da poluição, ela nasceu junto com a Polícia Federal. E a gente vê vários casos de poluição, né? Por exemplo, os garimpos ilegais, o uso do cianeto. A gente vê a questão do depósito de lixos, de lixões, né? De forma geral, né? Mas aí eu chamo a atenção para colocar lixo hospitalar em local inapropriado. Eu me lembro de uma perícia, então, que a prefeitura organizou o lixão dela próximo da vazante do rio, né? Então, um dia o rio encheu e levou todo o lixo hospitalar, tudo que estava ali, Nossa. né? Então, isso acontece, né? E a gente tem que investigar, né? Então, a Polícia Federal, ela já está há um bom tempo, ela já tem um background envolvido, né? Mas a gente tem sempre que procurar melhorar, né? Então, acontece semanalmente uma denúncia e a gente vai, investiga, e fazer o levantamento do local é sempre complexo, porque imagina a gente investigar por causa de uma denúncia numa aldeia indígena, que o rio dela está sendo poluído, né? Que as crianças estão passando mal, que a lavoura deles está sendo destruída, né? E a gente vai, e a região é um grande local produtor de soja, né? A gente sabe que o glifosato é o mais usado, né? E aí quem são os produtores? Quando é que foi borrifado? Qual é o regime hidrográfico, né? Como é que essa
essa substância que foi borrifada, jogada, permeou o solo e chegou no rio. Eu vou amostrar solo, eu vou amostrar rio, eu vou ter que amostrar sangue dos indígenas que foram envolvidos. É uma questão muito complexa e onerosa de investigação, né? O que eu quero dizer é que o melhor trabalho é a prevenção. É o monitoramento contínuo, é investir na educação do produtor, né? Investir no controle de um produto regular, de boa qualidade, chegando, né? Do que deixar culminar a chegar ao ponto de uma perícia, porque aí o Estado gasta mais com isso, né? Um plano amostral é complexo, é oneroso, nós estamos falando da ordem de 100 mil ou mais para um único local, e isso é óbvio que é bem relativo, você tem que ver quantos pontos amostrais, qual a profundidade do poço, se vai ter poço ou não, qual o volume de água. E se for lá no norte, que a amostra tem, digamos, 24 horas para chegar num laboratório e eu estou lá no meio da Amazônia. Já pensou? Eu tenho que deslocar um helicóptero, que é 30 mil reais aí a hora de voo, para pegar essa amostra. Então, é melhor prevenir, é melhor monitorar do que deixar chegar a esse ponto. E casos curiosos? Vamos falar um pouco. Tem algum caso que você possa exemplificar para a gente falar? Sabe que você me pegou desprevenido nessa. Essa não estava Essa não estava combinada. não estava no Desculpa. combinado. Então deixa eu pensar num aqui que não vai agredir, ou pelo menos minimizar agressões aí, né? Mas não Vamos lá. precisa citar nome também, tá Tá, tudo bem. porque, veja bem, perícia, você está sempre procurando um CPF ou um CNPJ Correto. para dar autoria, né? Isso complica a situação quando a gente vai exemplificar casos, né? E a materialidade é onde a gente se diverte mesmo, porque aí é onde a gente usa muita ciência, né? Então, houve uma denúncia, beleza? A gente foi investigar, ótimo, era glifosato, novidade, é a substância mais usada, né? Era glifosato, né? Então, o local que fez a denúncia, né? A gente foi lá para fazer o reconhecimento, né? E a gente abriu uma porta e viu que eles usavam agrotóxicos, né? E lá no depósito deles tinha glifosato. Então, isso torna complicado demais a materialidade do crime, né? Porque se o denunciante faz uso daquilo, como é que eu vou distinguir o que está contaminando, se veio da lavoura que está do lado ou se veio dele, né? Piora, se os dois usam um produto regular, é muito difícil para a ciência, né? Embora a gente trabalhe muito para isso, diferenciar aquela embalagem daquele mesmo produto da que o outro usou, né? Mas veja, você consegue ver, é um caso interessante, né? Porque o cidadão, quando vai fazer uma denúncia, ele poderia ter o bom senso, né, Espera-se, né? espera-se esse bom senso, né, de que eu não estou cometendo o mesmo crime, né? E nesse caso específico, essa interrogação fica no ar. Será que era um concorrente ali querendo... Será? Boicotar a perícia? Ou dificultar a identificação da autoria? Mas não há nada que a perícia revele. Não revele. revele, né? É uma perícia bem feita, uma ciência bem aplicada, objetiva, com dados validados, sim, eles chegam. Acho que foi isso. Acho que Deu pra você dizer bem. esclareceu. Cuidado. Sim. Acho que a gente poderia até conversar mais, mas o nosso tempo está Passou. esgotando. César, muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast, viu? Estou à disposição. Esse foi mais um episódio do podcast Perícia Federal. Eu sou Daniele Ramos. No estúdio comigo, meu colega Gustavo Azevedo, e os trabalhos técnicos são de Charles Gomes. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. E até a próxima.